Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão de um dos nossos grupos de trabalho, do âmbito da PASC, do Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território. Como sabem, esta nova direção da PASC tomou posse há quase um ano, precisamente, no dia 18 de março de 2023. Tem apostado muito em grupos de trabalho, temos 3 grupos de trabalho ativos, para além deste, o Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, e a próxima sessão será já na próxima terça-feira, dia 19. Há também o Grupo de Trabalho de Lusofonia e Relações Internacionais, e estes 3 grupos de trabalho ativos procuram debater questões de interesse coletivo, conforme, enfim, as temáticas de cada um deles. Tem servido também para agregar novas associações, como sabem, a PASC, aliás, como se denota pelo nome, a PASC é uma associação de associações, é uma plataforma, tem neste momento mais de meia centena de associações da sociedade civil, naturalmente umas mais conhecidas do que outras. Estamos numa fase de dinamização e de crescimento, vai, aliás, decorrer uma Assembleia Geral no dia 23 de março, já no próximo sábado, onde irão ingressar mais algumas associações nesta plataforma, procurando assim fazer da PASC uma grande referência da sociedade civil, e estes debates servem também para isso. Aliás, num recente debate sobre a questão do mar, onde esteve o José Mesquita, esse presencial, eu dissertei um pouco sobre a importância da sociedade civil até em contraponto, enfim, aos ciclos políticos e partidários que são cada vez mais curtos, onde as questões e os horizontes temáticos são cada vez mais imediatos. Eu penso que é importante haver outras entidades, neste caso uma plataforma que representa a sociedade civil, que não esteja tão condicionada por questões do curto prazo e que tenha um recuo crítico maior para ter outro enquadramento relativamente a este tipo de questões. Hoje temos connosco o João Maurício Braz, e é para nós um privilégio. O João Maurício Braz é um filósofo, e eu digo isto não apenas por ele ser formado em filosofia, aliás, até podia dizer o contrário, ele é filósofo, apesar de ser formado em filosofia, é alguém que de facto valoriza um pensamento autónomo, um pensamento fundamentado e um pensamento livre. Isso é pertinente dizê-lo, enfim, como sabem, isso está na ordem do dia. Este ano assinalam-se os 50 anos da Revolução de Abril e fala-se muito de uma liberdade de pensamento, de uma pseudo-liberdade de pensamento. Enfim, isso poderá ser eventualmente matéria para debate de hoje, mas o que eu verifico é que há cada vez maiores condicionamentos a essa liberdade de pensamento. Talvez já não tanto a nível do Estado, mas de facto enfim, as pessoas, tanto quanto eu posso verificar e testemunhar, cada vez menos têm essa capacidade crítica de não replicarem apenas algumas ideias dominantes e fazem de uma forma completamente acrítica. Ora, o João Maurício Braz é alguém que tem procurado ter esse pensamento crítico relativamente a alguns valores dominantes, nomeadamente no âmbito da chamada pós-modernidade. Tem alguns livros publicados recentemente, que eu posso referir, os títulos. O mais recente é Textos sem Assaime, Crítica do Falso Mundo Liberal Progressista e IUP. Aliás, há uma recensão deste livro neste número da Nova Águia, que será lançado no dia 25 de março, no Palácio da Independência, em Lisboa. Tem também o livro O Atraso Português, Modo de Ser ou Modo de Estar, Os Novos Bárbaros, A Moral do Supermercado, Os Democratas que Destruíram a Democracia, O Mundo às Avessas, O Manicômio Contemporâneo. Enfim, os títulos penso que são suficientemente eloquentes para dar conta do perfil do João Maurício Braz.
E este convite também surgiu a propósito de um texto que ele enviou para a revista Nova Águia, uma revista que eu dirijo, uma revista de cultura lusófona, mas que tem abertura para ser também uma revista de crítica do mundo contemporâneo, não circunscrito ao espaço da lusofonia, sobre a temática do ambiente. O título do texto que me pareceu muito sugestivo e estimulante, esse texto, é a temática do ambiente o desenvolvimento do liberalismo. E, portanto, achei que era muito oportuno ter connosco o João Maurício Brás para partilhar a sua reflexão desse texto, enfim, e a reflexão que ele tem desenvolvido ao longo da sua obra relevante, como eu já acentuei. João, muito prazer em ter-te connosco, a palavra é tua. Ok? Muito obrigado e saúdo este tipo de iniciativas, porque como dizes, de facto, vivemos um tempo complicado, não é? Em que se pensa pouco, ou pelo menos se pensa, há poucas demonstrações e pouco exercício desse pensamento crítico, desse pensamento e do pensamento crítico. Falavas da questão de Abril, e é uma questão pertinente, que é hoje em dia, quando falamos em democracia, de facto, só há democracia se democracia não se restringe ao voto, não é? As pessoas têm que exercer, de facto, a sua cidadania e também as suas capacidades cívicas, e quando isso não acontece, questionamos, de facto, democracia é esta. Sobre a questão deste texto e desta temática, explicar o seguinte: eu não tenho nenhuma habilitação específica nas questões técnicas sobre alterações climáticas, sobre os buracos do ozono, sobre toda essa temática. Portanto, a minha abordagem é apenas relacionada com determinados conceitos e primeiro com uma constatação, que é a temática do ambiente, tal como outras, como as questões do género, como as questões da orientação sexual, dos animais, de tudo isso, estão na ordem do dia, não é? Como uma espécie das grandes causas do mundo atual. Este tema interessa-me também, e ligando um pouco aos títulos dos meus livros que enunciaste, que há dois conceitos que me interessam bastante. Um é o conceito de liberalismo e outro o conceito de progressismo. Isso dava uma longa conversa, se calhar uma conversa quase para uma vida inteira, mas apenas especificar que, quando falo de liberalismo, aqui distingo um liberalismo clássico, provavelmente já não existe, não é? E o desenvolvimento de um novo liberalismo, um liberalismo que é um poder transnacional, não é? E global, que já é uma outra ideia sobre esse liberalismo. E a questão do progressismo é a mesma coisa, não é? Uma coisa é o progresso, outra coisa, se calhar, é uma visão deformada desse progresso que podemos chamar o progressismo. Posto isto, dizer que esta questão, eu vou seguir aqui 15 pontos, de um modo muito breve e até do modo muito pouco informal, abordando algumas coisas que me interessam e que, de certa forma, abordei nesse texto para a revista. Esta questão dos problemas ambientais, na minha perspectiva, filosófica, interessa-me pelo seguinte: interessa-me porque são principalmente o que se pode considerar uma espécie de um capítulo de uma antropologia, que é uma antropologia do presente, que é uma espécie de uma antropologia do desenraizamento e também da obsolescência do modo humano de ser. Ou seja, há alguns conceitos, como os conceitos, por exemplo, de desenraizamento, de desfiliação, de desidentificação, que estão na ordem do dia, relacionados com o modo de vida ocidental. Eu, a propósito disto, ainda vi um documentário que era sobre está ligado às questões do ambiente, sobre o Dubai. E lembrei-me de um livro do Marc Auger, que era Os Não Lugares, não é? Aquilo que é apresentado como uma espécie de um paraíso ou de um modelo civilizacional onde todos, a maior parte de nós, gostaria de ir, gostaria de estar, gostaria de viver, é precisamente um não lugar, é precisamente, tem a ver com essa ideia. É uma espécie, vá lá, de um paraíso pós-moderno. Uh, e nesta questão também fazer uma ressalva
que é a seguinte, que é estas questões de quando se fala do ambiente, geralmente oscilamos entre dois pontos. Eu no artigo falo isto, não é? Ou entre uma visão apocalíptica, que o mundo vai acabar amanhã por causa dos problemas ambientais, ou a negação total, não é? Não, não há problema nenhum, isto é o eixo do Sol, é isto, é aquilo. Portanto, oscilamos um pouco nesses extremos. O meu ponto de partida, só para dizer o seguinte, que na minha vá lá, visão, de facto, existem questões ambientais sérias, alterações ambientais sérias. Porquê? Porque somos 7 bilhões, não é? Já perto dos 8 bilhões, e produzimos e consumimos de um modo inédito. E isso terá que ter implicações. Portanto, isto não se trata, quando falamos das questões ambientais, isto não se trata de uma teoria da conspiração. Agora, penso que o que acontece em relação a estas questões ambientais, e no artigo, no fundo, é isso que pretendo enfatizar, é que estamos a desviar, no fundo, a atenção dos verdadeiros motivos, que é aquilo que chamamos as democracias ocidentais liberais, num certo sentido, são um dos modos de vida mais destrutivos que nós já criámos até hoje. E conceitos como alguns clássicos, não é? Como a questão da sociedade de consumo, a sociedade de espetáculo, que podiam ser e devem ser até reatualizados, porque são importantes para percebermos o tipo de vida que temos hoje, estão implícitos nesta ideia de felicidade e de prosperidade do homem ocidental. Para mim é um conceito que me interessa bastante, que é o conceito de crescimento ilimitado. A noção de ilimitado surge com esta ideia de um novo liberalismo, não é? O ilimitado não só na noção de crescimento económico, mas também, por exemplo, relacionado com os valores. A ideia é que não há limites, a ideia é que tudo deve ser transgredido, tudo deve ser ultrapassado, que não, e tudo isto tem implicações. E isto está também subjacente aos próprios problemas, vá lá, ambientais que vão surgindo. Agora, o modo como esses problemas ambientais são abordados é que parece que são abordados de um modo um bocado cénico, não é? E de um modo um bocado espetacular ou festivo, que iludem o verdadeiro problema e acabam por não resolver absolutamente nada. Há coisas que são evidentes, por exemplo, o Ocidente, que arvora sempre a bandeira das grandes defesas das causas ambientais, mas ainda hoje, a propósito disto, preparar estes textos, via que o Ocidente, considerando os Estados Unidos, o Japão, tudo isso, que nós consumimos 86% dos recursos naturais e somos 20% da população. Ora, que direito temos nós de dizer aos chineses ou dizer a todo o continente africano que não têm que viver como nós ou que não devem viver, não devem crescer? Eu ainda há tempos tinha um debate sobre isto com uma pessoa e a pessoa dizia-me assim, mas isto, tecnologicamente, nós conseguimos meter até mais que 7 bilhões de pessoas na área do Alentejo, isso já existe, fazer agricultura em altura, por exemplo, ou colocar as pessoas em torres de centenas de milhares de andares e toda uma população vive numa área semelhante ao Alentejo. Agora, podemos e devemos questionar, não é? Mas que tipo de vida, que modo de vida, que modo de existência seria esse? Eu no texto falo também dessa questão, que às vezes cria uma certa confusão, que é, no fundo, eu penso que uma resposta conservadora será a melhor resposta para as questões ambientais e também outras. Conservadora no sentido de quê? Conservadora distinguindo o conservador de reacionário, não é? Conservador no sentido de valores que são fundamentais, que herdamos, que devemos aperfeiçoar e adaptar a cada tempo e transmitir também às gerações seguintes. A questão dos laços sociais, de princípios fundamentais da vida em comum, da nossa ligação com a natureza, de tudo o que enraiza essa visão conservadora, num tempo extremamente, vá lá, progressista, liberal e libertário, se calhar é muito mais defensora de uma vida humana, do que o humano tendo mais humano, do que outras visões. Há alguns autores, eu via, porque nós quando questionamos esta questão do ambiente, passando para outros pontos, via, por exemplo, Michael Sandel diz uma questão muito interessante, que é nós não nos questionamos nas sociedades em que vimos agora que saímos de umas eleições, ou, por exemplo, quando falamos da União Europeia, não nos questionamos sobre o peso que os mercados e a centralidade que a economia tem na vida das pessoas e das sociedades.
E se calhar estas questões ambientais, em vez de estarmos a falar de deita mais fumo, se deita menos fumo, o tubo do escape, devíamos perguntar de facto se quiséssemos verdadeiramente alterar as questões que nos preocupam, se não tínhamos que partir para uma reflexão primeiro sobre o peso da economia na vida das sociedades. A economia é um pilar fundamental da vida das sociedades, mas não pode ser o único, nem aquele à qual tudo se subordina. A mesma questão dos mercados, não é? E outras questões também fundamentais, por isso é que isto também se insere numa certa crítica do liberalismo, que é aquela ideia que é todas as esferas da nossa vida estão mercantilizadas, não é? Havia um autor francês que dizia que cada época será julgada por aquilo que considerou negociável ou inegociável. E nós vivemos numa época atual em que tudo é negociável, não é? Tudo se vende, não é? Tudo tem um preço, deixou de ter esse valor. E esta questão tem também a ver com esses pressupostos liberais da sociedade. Por exemplo, a Hayek dizia, não, a economia tem que estar separada da ética. A ética não tem nada a ver com a economia. E esta questão de separar a ética da economia, esta ideia de ver os seres humanos como maximizadores do lucro, como seres centrados e que se deve fomentar no seu interesse próprio e que agindo no seu interesse próprio beneficiam um maior número. Todos estes pressupostos que alicerçam a nossa mentalidade e a nossa mundividência estão subjacentes e são prévios a todo o debate ou todas estas questões ambientais que nós queiramos debater. Se quisermos, depois também há uma outra questão que eu acho que é preocupante, em que, no fundo, nós, quando hoje olhamos, eu estou a falar um pouco avulso aqui de uma série de temas, mas que se encaixam. Quando nós hoje falamos, por exemplo, há problemas ambientais, então somos bombardeados com uma série de soluções, as soluções eco, verde, eco-friendly, todas essas questões, todo um jargão ecológico. No fundo, muitas vezes o que isso parece é apenas a mudança ou uma espécie do restyling do modelo de negócio, não é? Estamos a aproveitar isto tudo, no fundo, para vender um outro tipo de produto que não vai alterar em nada, não é? Aqueles conceitos, por exemplo, como o Great Reset, a história da Agenda 2030, parecem às vezes uma espécie de publicidade enganosa, que é aqueles que criam os problemas ou que geram um mundo baseado nesse conceito de ilimitado e de crescimento frenético, crescimento. Nós, se olharmos os debates políticos, é sobre o PIB, sobre as balanças, sobre os déficits, sobre essas coisas todas. No fundo, aparecem aqueles que criaram os problemas, aparecem como aqueles que vão resolver os problemas, não é? Prometendo acabar com a pobreza, com isto, com aquilo. No fundo, eu penso que o que caracteriza tudo isto é uma grande hipocrisia, porque ninguém está interessado de facto em resolver problema nenhum, não é? E certos movimentos ativistas ambientalistas, sem pretender ser insultuoso, muitas vezes fazem uma espécie do papel de idiotas úteis desse próprio sistema que gera os problemas, não é? Porque olhando para as coisas com um lado vá lá, festivo, não se vai, acaba por não se resolver nada, não é? Há aquelas expressões hoje em dia que se fala, o woke capitalism ou pink capitalism, não é? Que nós sinalizamos aqui a virtude no Ocidente, andamos com a bandeirinha arco-íris e a bandeirinha verde, mas depois vamos jogar futebol no Catar, deslocalizamos as empresas que aqui se batem por grandes causas ambientais e deslocalizamos as empresas para locais onde não há respeito pela legislação laboral, nem pelo trabalho infantil, nem por normas ambientais mínimas, mas aqui é que sinalizamos a virtude e aqui é que somos pessoas terríveis, não é? E negociamos, por exemplo, ainda agora, voltando novamente à questão do 25 de Abril, preocupamos muito com o racismo, com isto, com aquilo, como se o Ocidente fosse o cúmulo dos racismos e dos machismos, mas negociamos, por exemplo, em África com as cleptocracias, com as ditaduras, com as tiranias. Portanto, no fundo, esta ideia que andamos sempre com a história da democracia liberal, existe uma grande hipocrisia sobre isto, não é? É em África que nós despejamos toneladas e toneladas de lixo e tudo isso. Eu às vezes digo, um pouco por brincadeira, quer dizer, nós não podemos andar a fazer ativismo
sobre o clima e termos telemóveis de 1000 euros e ténis de 200 euros, mas depois dizemos que o Trump e o Bolsonaro é que são o problema porque é o fascismo e o racismo climático, não é? No fundo, quando nós falamos desta questão, o que está aqui em causa é de facto o nosso modelo de crescimento e as prioridades. E o modelo de crescimento e as prioridades, ninguém quer abdicar deles politicamente, ninguém abdica desse modelo, ninguém o altera. Era simples, por exemplo, imagina o que era, nós só podíamos mudar de telemóvel de 10 em 10 anos, não é? Ou de carro de 10 em 10 anos, ou frigorífico que tinha que durar 15 anos, ou outras máquinas 20 anos. Isso mudaria totalmente a escala da produção e do próprio consumo, mas claro que ninguém está interessado, está interessado. E depois, nesse sentido, esta retórica sobre o apocalipse é um bocado inútil, porque se não alterarmos o modo de vida ocidental, e a verdade é que ninguém está interessado em alterar, nem ninguém o vai alterar, esta retórica serve apenas para encher os telejornais. E até a propósito disto, há 5 minutos, a propósito disto, parece que há uma grande novidade nos debates, nas questões ambientais, e via, por curiosidade, o Passem in Terris de 1971, uh, e outras, hoje até à atualidade, o Papa Francisco também uma encíclica sobre isso, e em que se fala, diz, por exemplo, que refere-se à problemática ecológica, apresentando como uma crise que é uma consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano, devido à exploração inconsiderada na natureza, que coloca em degradação o próprio homem e o próprio ambiente, o nosso próprio habitat. E todas estas encíclicas podemos encontrar na Igreja, não tem que ser só à esquerda, não é? Falam precisamente desta questão dos riscos da civilização industrial, uma civilização, vá lá, com um certo caráter amoral, e falam também na necessidade de uma mudança radical dos nossos comportamentos, no fundo, também uma questão que é terrível, não é? Que, no fundo, nós, por exemplo, hoje em dia, quando falamos num plano moral, não é? E a palavra moral, quase como a palavra metafísica, tem uma carga muito negativa, a moral foi substituída pelo direito, não é? As coisas são lícitas ou ilícitas, não interessa se são certas ou erradas, boas ou más, os problemas morais foram substituídos por problemas técnicos, não é? Se eu tecnicamente consigo resolver um determinado problema, ou se consigo apresentar uma solução técnica, a questão moral deixa de existir. Aparecendo a questão moral é a questão dos limites, até onde é que nós podemos ir, não é? A tecnologia já não nos serve, nós é que somos servos da tecnologia, com a economia acontece também um pouco a mesma coisa, e nesse sentido estamos numa espécie de um beco sem saída, não é? E em que não se pode de facto questionar o essencial, que é de facto o nosso modelo civilizacional e o nosso modelo de crescimento. E mais do que não se poder questionar, mesmo que o questionemos, provavelmente ninguém estará, ou a maior parte das pessoas, não estará interessado nessa mudança. Eu no artigo falo isso, é o penúltimo ponto que eu vou falar, que é, por exemplo, quando falamos em democracia, só há democracia numa escala local e numa escala, se quiserem, numa escala regional, numa escala nacional, ou uma escala global, ou uma escala transnacional, não há possibilidade democrática, porque cada um de nós não intervém na organização da sua comunidade, da sua sociedade. E em termos ambientais passa-se a mesma coisa, quer dizer, qualquer alteração em relação às nossas práticas sobre a natureza, sobre o ambiente, a nossa relação com o ambiente, tem que se passar sempre a uma escala local, a uma escala regional, a uma escala nacional. Há vários trabalhos, vários estudos sobre essas questões, em que falando que é recuperando a importância dessa dimensão local e regional, recuperávamos também questões fundamentais como os laços comunitários, a questão da convivialidade, o reaprender a ter tempo e a olhar para o tempo de um outro modo. Agora, talvez tudo isso faça já parte de um tempo que é passado, não é? E que não voltará. E nesse sentido tudo mudará, não é? E não
é capaz de não haver uma grande solução para isso. Pronto, eu não fica só esta meia dúzia de ideias avulso para deixarem aberta então eventual conversa. Obrigado. Muito bem, João. Penso que levantaste algumas questões muito relevantes. Eu diria que, antes de mais, essa questão do que é o humano, do que é a humanidade, essa erosão do próprio conceito de humano. Enfim, como nós sabemos, toda a filosofia clássica construiu-se a partir daí, o que é o homem e mulher, naturalmente, na sua inserção no cosmos, na natureza, e o que eu verifico, isso porventura é o princípio de tudo. Quando o conceito do próprio conceito de humano está em crise, como é manifesto, quer por um deslize para as correntes animalistas, quer agora com esse fascínio pela robotização, pela inteligência artificial, pelo chamado transhumanismo, isso desde logo é um grande sintoma de crise. E como disseste bem, aliás também salientas isso no teu artigo, enfim, hoje depois tornam-se ideias dominantes e correntes e acriticamente repercutidas pela maior parte das pessoas. Essa própria defesa da erosão, ou diríamos até da desconstrução do que é o humano, do que é próprio do humano. Aliás, eu lembro-me que ainda não há muitos anos participei num debate, até naquele programa que já acabou, da RTP, o Prós e Contras, onde tive como interlocutor o ex-líder do PAN, o André Silva, que não se quis afirmar como antiespecista, mas manifestamente ele apresentava o antiespecismo como um progresso civilizacional, ou seja, como esta desconstrução da diferença qualitativa entre humanos e animais, como se isso fosse de facto um avanço civilizacional. Eu defendi exatamente o contrário, que isso era uma recessão civilizacional, mas percebi que estava a falar para muito pouca gente. A maior parte das pessoas acham mesmo que é um avanço civilizacional, e esse fascínio também com a robotização e com a inteligência artificial é outro sintoma disso. A questão é, enfim, eu concordo com grande parte daquilo que tu disseste, partilho com esse teu pessimismo, mas a minha questão é, enfim, e eu acho que o nosso sistema político, para o bem e para o mal, até porque obviamente há aqui enfim, não há um pré-determinismo, a meu ver, nada no mundo está pré-determinado, mas há um fluxo que justifica, enfim, as democracias liberais tais como hoje estão configuradas, e sendo esse, enfim, tanto quanto é previsível o nosso futuro, a curto, médio prazo, pelo menos, ou seja, nós vamos continuar a viver nestes sistemas, como é que se pode dar a volta a isto? Dentro destes sistemas, porque não há outro. Em termos de opinião pública, em termos enfim, em termos da população, que é a população que vota e que define depois as políticas públicas. Como é que se dá a volta a isso? Como tu salientaste bem, este karma do crescimento infinito é, parece ser o único discurso, aliás, visto isso nos debates, não é? Os partidos distinguem-se pela forma como defendem o maior crescimento, sempre na lógica do crescimento infinito, não é? Uhum. E não há ninguém, não há nenhum partido que apresente outro paradigma, pelo menos tanto quanto eu próprio fui percebendo. Porque de facto é esse o paradigma, é esse o horizonte, e é esse aparentemente o único caminho. Assim sendo, qual é de facto a alternativa? É uma pergunta? É uma pergunta. Ah, então, antes de passar a palavra, que o José Mesquita já Sim, sim, eu já fiquei sinalizou também ali já duas falei. vezes, só respondo muito rápido, mas fazer uma ressalva a essa questão do especismo, do antiespecismo. Há teorias até radicais do biocentrismo,
que não são novas, que olham para o próprio ser humano como uma espécie de um vírus, não é? No próprio planeta. O ser humano está a mais. E, num Ah, certo sim, sentido, sim, há muita gente, e agora, enfim, estamos agora numa interação e, portanto, temos de interromper à vontade. Há muita gente, que, de uma forma às vezes mais tácita, outras vezes de forma bem explícita, enfim, estou por acaso estou-me a lembrar de uma pessoa, mas não vou referi-la, ah, que desejariam um mundo sem humanidade, isso é claro. Portanto, a ideia de que o humano é uma espécie de vírus de excrescência, e que o mundo seria muito melhor sem o humano. Depois, aliás, retomando uma coisa que tu disseste também, depois também enfim, depois há aqui umas subdivisões, não é? Pois há muita gente que diria que o mundo seria ótimo se não houvesse o branco, o europeu, ocidental, sim, sim. heterossexual. Esse é que é o verdadeiro vírus, não é? Mas antes de mais, e numa perspectiva mais exponencial ou global, de facto, parece que o homem é que é o grande mal do próprio mundo. E, portanto, o mundo seria muito melhor sem o Sem homem. seres humanos. Mas olha, Exato. responder é só essa, uma resposta muito curta. Uh, há alguns autores que falam sobre isso e penso que esse será o caminho. Não sei qual será o futuro, mas será o caminho. Há aquele autor, aquele filósofo, MacIntyre, não é, que fala da regra de São Bento, a questão que, e há vários autores nos Estados Unidos que falam um pouco sobre essa perspectiva que é provavelmente, muito em breve, para debatermos certas ideias, para lermos certos livros, temos que nos esconder, juntar em pequenos grupos, e partilhar, quase uma espécie como os primeiros cristãos Não faz nas catacumbas. 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 Teremos que nos juntar em pequenos grupos para falar determinadas ideias, para podermos ler certos livros. E é assim, já houve fases da vida, da história da humanidade em que isso aconteceu. Pequenos grupos que se uniram, vê, por exemplo, toda a luta contra o comunismo mais extremo na República Checa. Então, as pessoas juntavam-se em pequenos grupos para falar, para resistir. Esses episódios aconteceram, não é? Na Alemanha nazi, em tantos outros sítios, que é isso que mantém a chama viva das ideias, do pensamento. Olha, e o que estamos aqui neste momento aqui a fazer. Agora, só para concluir, eu penso que há algo completamente inédito na história da humanidade, que é nós sempre fomos inventores de ferramentas, não é? Somos principalmente inventor de ferramentas e caracteriza-nos o frenesi, mais do que a racionalidade, o frenesi. Somos inventores de ferramentas, sempre inventámos para melhorar a nossa vida, mas chegamos a uma etapa totalmente nova, é que estamos a inventar ferramentas que elas próprias se podem reformular a elas próprias e que pela primeira vez ferramentas que podem ter capacidade de decisão e capacidade de escolha. Eu penso que se não houver nenhuma hecatombe, brincando, meio a brincar, meio a sério, se não houver nenhuma grande hecatombe, já o fazemos, não é? Vamos colocando peças dentro de nós, mas os interfaces homens e máquinas serão o futuro e possivelmente seremos até a primeira espécie a acabar connosco, não é? Sendo substituídos por sistemas muito mais fiáveis, muito mais rentáveis, muito mais funcionáveis, e a questão de um futuro de máquinas, em que o humano dá lugar à máquina, eu penso que é uma questão, estamos um pouco na antecâmara disso, e curiosamente, isto exigia algum tempo para explicar, curiosamente, esta ideia progressista, não do progresso, eu sou um defensor do progresso, não sou é do progressismo, esta ideia de nós nos odiarmos a nós mesmos, de odiarmos a nossa cultura, odiarmos a nossa civilização, todo este processo de identificação de tudo, no fundo está a criar, é uma espécie de preâmbulo, não é? Está a criar essa terraplanagem para que tudo seja possível, não é? Todas as experiências sejam possíveis, todas as mutações. Agora na Netflix passava um documentário dos israelianos, muito interessante, a questão de atingir a imortalidade através da clonagem, ideias que parecem estapafúrdias, mas que se vão impondo. Mas pronto, era essa a ideia, voltar a pequenos grupos. Muito bem, João. Voltaremos a isso. Entretanto, José Mesquita, presidente da Associação David Melgueiro, faz parte da PASC. É uma associação muito vocacionada para a defesa do ambiente, nomeadamente dos oceanos. José, tens de ligar o microfone.
Está com o Estás, micro. estás sem o microfone ligado, José. E agora? Ah, sim, Agora sim, 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 muito sim. bem. Ele desligou, deve ter carregado aqui no botão. Boa noite, eu quero saudar o João. De facto, eu não sou um filósofo, eu sou um técnico. E ouvi com muita atenção. Escrevi aqui três páginas no meu bloco de notas. E de facto escrevi 3 páginas do bloco de notas porque o João, com o seu pensar, abordou tudo e nada. Ou seja, desculpe lá eu estar a falar Não, desta não, forma. com certeza. Abordou tudo porque de facto sublinhou todas as grandes questões. E disse algumas afirmações que eu tomei aqui nota e que, porque é muito complicado para entrar no debate com tantas ideias que de facto resumem tudo, a gente acaba por não saber qual da linha é que tem que pegar para começar a desenvolver e a debater. Mas eu vou tentar, de qualquer forma, falar aqui. Disse entre todo, o modo de vida que nós temos é destrutivo. Modo de vida destrutivo. É verdade. Depois diz, o mundo acaba amanhã. Parece que o mundo vai acabar amanhã. Segundo uns, o mundo acabará amanhã. O mundo nunca acabará. Nós podemos acabar enquanto espécie, que é uma situação completamente diferente deste fantasma do mundo vai acabar. Como espécie, provavelmente acabaremos, se não tivermos a inteligência de evitar. E eu já falarei nisso. O crescimento ilimitado. É evidente. O crescimento ilimitado é o crescimento que é exigido para manter o sistema capitalista à escala global e o sistema social que se implanta nos países europeus, nos países da América do Norte, que evidentemente se baseia na produção, no crescimento económico. No crescimento económico, custe o que custe, na produção, custe o que custe, no desperdício, quanto mais melhor. Tem sido assim, essencialmente, a partir do momento em que houve um senhor filósofo, por sinal, o Francis Bacon, que em 1650 faz a afirmação de que o homem deve violar a terra como o violador viola a sua vítima, tirando dela tudo aquilo que puder tirar. Desde aí até hoje não fizemos outra coisa, mas até aí, nós não tirámos da terra, nós aproveitámos aquilo que estava à nossa volta enquanto habitantes. A partir desse momento começámos a ser os proprietários da terra, começámos a olhar para o nosso umbigo, começámos a pensar que nós é que éramos a espécie inteligente e, portanto, tudo o resto que nos rodeava estava cá para nos servir. E isso tem vindo até agora com um agravamento muito grande a partir da Revolução Industrial, evidentemente. As nossas descobertas, as nossas novas tecnologias e depois a Segunda Guerra Mundial com o plástico fez com que estas situações tenham agravado progressivamente e nestes últimos 30, 40 anos isto aconteceu aqui quase a explosão do desenvolvimento. Por outro lado, desenvolvemos o valor do poder, do estatuto, do egocentrismo, do individualismo. Tudo isto tem sido desenvolvido ao longo destas décadas. E é aqui que está o drama. O grande drama vem exatamente daí. Mas é preciso ter em conta o seguinte. Quando se diz que é impossível mudar, eu não concordo que seja impossível mudar. É possível mudar. E a prova que é possível mudar é que eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Quando foi do Covid, as pessoas diziam, eu não uso máscara. Eu não sair de casa é impossível. Ninguém me obriga a usar máscara. E depois andava tudo com a máscara posta e mais, não saíam de casa durante meses em apartamentos nas cidades, que foi uma coisa horrível, com problemas psicológicos para muita gente. Portanto, quer dizer, essa do impossibilidade, não há impossibilidade. O que disse agora aí no fim é uma coisa muito importante e eu não posso estar mais de acordo, que é o seguinte: tem que se constituir pequenos grupos de reflexão profunda e pegar o touro pelos cornos. Já chega de termos medo de chamar as coisas do seu nome. Se nós continuarmos, segundo o relatório Meadows, que foi escrito em 1972, e que diz assim, se continuarmos a consumir os recursos como estamos a consumi-los, até ao fim do século XXI haverá um crash. Um crash de recursos, e não são os recursos não renováveis, não são só os não renováveis, são os renováveis. Também disse aí que já consumimos 80%. 86% dos recursos. Nós estamos a consumir neste momento um planeta à escala global, um planeta 0,7 dos recursos da biodiversidade. Portugal, e só para dar um exemplo muito concreto, Portugal
com o nosso nível de vida, estamos a consumir 2,88 planetas. Tínhamos para consumir 1,3, por forma que a biodiversidade fosse equilibrada com o consumo, não podíamos ultrapassar 1,3 ares de consumo. Estamos a consumir 2,88, 4,3. 4,3 ares, que é a medida de consumo de recursos. Ares globais, é uma medida especial. À escala do planeta, estamos a prever-se que em 2030 se consumam 2 planetas. Isto em termos de recursos da biodiversidade. Isto é completamente insustentável. É termos um saco cheio com reservas. E todos os anos vamos lá, tiramos aquelas que podemos tirar e mais um bocado. Isto é o que se fez, por exemplo, com os recursos da pesca. Temos uma biomassa, todos os anos vamos a essa biomassa e tiramos aquilo que ela se reproduz, mais uma quantidade. O que é que acontece? Ao fim de uns anos, a biomassa desse pescado está extinta. O pescado desaparece, já não há mais para pescar. E nós estamos a fazer exatamente isso. Mas, por outro lado, há outros problemas que se associam e para os quais eu não estou muito preocupado. A transição energética. Porquê é que vem esta história da transição energética? Foi dito muito claramente que a partir de 2060 os combustíveis fósseis entram em declínio profundo, criando impactos ao nível dos PIBs dos países, coisas tremendas e terríveis. Isto foi dito, foi estudado, os recursos existentes, os que sabem que existem, não vão conseguir aguentar o crescimento, vão crescer até 2060 e depois caem em queda livre. Mas eu acredito que a transição energética, que todos estão a trabalhar nela profundamente e que todos os dias cria coisas novas, com a fusão do átomo, com o hidrogênio. Neste momento já existem, por exemplo, 4 marcas de automóveis a produzir automóveis a hidrogênio. A única coisa que não existe é o abastecimento em número suficiente para esses carros poderem circular. Mas a Toyota já tem um carro a hidrogênio, a Honda já tem outro, a Mitsubishi já tem outro, a Volkswagen está a preparar outro. Esses carros não produzem 0 gases tóxicos, produzem água. A água pode ser bebida. Inclusivamente tem um reservatório que pode ser aberto quando chega à garagem, à sua garagem, ao seu estacionamento, e a água retirada. Isto quer dizer o quê? A transição energética e tudo o que está a ser descoberto vai resolver uma parte do problema. Uma parte do problema. A outra parte do problema é o crescimento demográfico. O crescimento demográfico previa-se que no fim do século haveria 12 mil milhões de seres humanos. Já se diz que o crescimento demográfico vai crescer até meados do século para os 10 mil milhões, mas que a partir de meados do século entra em decréscimo. Um especialista disse-me há dias que Portugal, no fim deste século, terá 5 milhões de pessoas. É bem provável o envelhecimento e as condições de vida das pessoas cada vez mais complicadas vão fazer com que os casais, estamos a ver isso todos os dias, os casais já não têm 2 filhos, nem 3. Alguns já nem querem ter filhos. Aliás, há um fenómeno gravíssimo que está a acontecer na sociedade, é que há muitos jovens de idades que vão até aos 28 anos que nunca tiveram relações sexuais, que nem sequer querem ter, que já usam máquinas à procura de prazeres. Isto é uma coisa absolutamente de disrupção do funcionalismo. E é um filósofo, e é um pensador, isto é uma disrupção total do sistema. Agora, como é que se pode alterar isto? Na minha opinião, muito modesta, é exatamente como disse há bocado. É não ter medo de chamar às coisas o seu nome, não ter medo de dizermos que se continuarmos a fazer o que estamos a fazer e comodamente sentados, acomodados, à nossa vida muito confortável, com uma assistência médica e todas as coisas possíveis e imaginárias, nós estamos a afunilar, a destruir a vida dos nossos descendentes, dos nossos filhos e dos nossos netos que vão chegar até ao fim deste século, se conseguirem chegar. Portanto, temos uma obrigação imperativa de nos reunir, de refletir, de uma linguagem muito acessível, sensibilizar quanto mais gente melhor, para que, como disse também, em democracia não se consegue impor nada. Ou as populações aceitam, ou os governos estão preparados para criar os suportes de legislação que essas populações vão aceitar, ou então caminha-se a passos largos para um precipício. Nós
que já temos uma certa idade, não estaremos cá, mas os outros estarão. Portanto, eu acredito que, apesar do panorama muito negro, muito terrível que existe, nós temos capacidade de encontrar caminhos. Ao nível regional, ao nível local, ao nível da aldeia, ao nível da vila, ao nível da cidade, ao nível do país, ao nível de uma Europa. Temos outros problemas gravíssimos, que é a outra parte do mundo. Eu agora fiz uma viagem de circunnavegação do Atlântico e eu fui confrontado com situações terríveis que eu não imaginava. Por exemplo, a gente chega a Cabo Verde. O Cabo Verde está numa fase de desenvolvimento económico espantosa, a construir hotéis nas praias de Cabo Verde. Esses hotéis esgotam diretamente para a praia. Chegamos ao Brasil, a Baía de Guanabara, que é uma coisa lindíssima. Os esgotos do Rio de Janeiro vão todos para a Baía de Guanabara. Metade da Baía de Guanabara já está imprópria para consumo. Depois fala-se muito em economia circular. No mundo inteiro, só 3% dos produtos que se produzem é que são reciclados. Em Portugal, dizem 33%. E o resto? Como é que se reciclam? Não são reciclados. Para onde é que vão? Para as lixeiras. Enfim, quer dizer, há muita coisa para fazer. Tem que se encontrar uma forma de fazer uma transição do desenvolvimento económico nos padrões em que ele está para outro tipo de desenvolvimento económico que crie trabalho, que não crie desemprego, mas que permita uma transição, como a transição energética, do modelo atual para o modelo futuro, sem criar disrupções sociais. Porque se a gente cai no disparate da disrupção social, caímos nos coletes amarelos, como em França, e nas manifestações das pessoas na rua, que seria uma catástrofe sem precedentes. Portanto, temos que ter a inteligência, já que tivemos a inteligência de nos pôr confortavelmente, temos a ter a inteligência de olhos nos olhos com os cidadãos, com os jovens, e começar a criar os guidelines, as orientações, para que os governos que vêm falar para a televisão, agora em época de eleições isso foi flagrante, em que vêm dizer temos que crescer 2%, temos que crescer 3%, até vamos ter que crescer 4% ou 5%, mas crescer como? Vamos crescer porque vamos aumentar as exportações, temos o turismo, que é uma atividade altamente sustentável, vamos aumentar as exportações, vamos aumentar a produção, etc, etc, etc. Portanto, este panorama é perfeitamente anti-sustentabilidade do planeta, anti-sustentabilidade da nossa espécie. Aliás, e só para terminar, um grupo de geofísicos e geólogos já criou uma nova fase geofísica, que é o Antropoceno, diz a partir da Segunda Guerra Mundial, em que o homem se está a destruir ele próprio. Não são os vulcões, não é a atividade vulcânica, nem são os meteoritos, não é coisa nenhuma. É o homem a destruir-se. Neste momento, por ano, há 140 mil espécies que desaparecem. 140 mil. E, portanto, provocadas para a nossa forma de viver e de estar. Portanto, é estas reflexões e é a linguagem que tem que ser uma linguagem absolutamente acessível, terra a terra, em que o cidadão perceba. Tem que ser o fruto, portanto, de um grupo que cria documento que apresenta em cada uma das áreas. É o ensino que tem que ser adaptado. É a forma de nos comportarmos que tem que ser adaptada. É a nossa forma de viver que está completamente viciada e deturpada. Tudo isso tem que ser revisto. E tem que ser revisto com uma urgência tremenda, com uma coragem tremenda, e nós temos que fazê-lo. Porque fomos nós que o criámos, nós, a nossa geração, é a das gerações mais culpadas para que chegarmos a este ponto que chegamos. Portanto, somos nós que temos que ajudar a que as gerações que estão à nossa frente consigam encontrar o caminho. Porque senão eles vão contra o abismo, vão ter... Eu não consigo imaginar o que é que será este mundo transformado em Dubai. Nem faço a mínima ideia, porque não chega lá. Portanto, eu não queria viver no Dubai. Eu queria viver num outro sítio completamente diferente e se calhar era tão feliz, não era tão feliz, era muito mais feliz do que viver no Dubai. Portanto, eu termino. Eu não sei se fui capaz de me exprimir convenientemente, porque, de facto, é um assunto muito amplo e eu tenho muita coisa na minha cabeça para tirar cá para fora, mas como pôs tantas questões também, é muito difícil de resumir e de condensar isto numa resposta. Muito obrigada. Muito bem, José. Antes de passar a palavra ao João, só duas notas. A primeira é que a PASC pretende ser essa plataforma
esse fórum de discussão que o José reclamou, ou seja, haver na sociedade civil espaço para essa reflexão alternativa em termos de paradigma, em termos de propostas, e, portanto, até aliás é por isso que o José está aqui e temos falado sobre isso, nomeadamente nestas questões do ambiente, da natureza, da defesa dos oceanos. A PASC tem essa abertura e tem esse propósito, né? Pelo menos tanto quanto, enfim, é esse também o meu propósito enquanto Presidente da Direção da PASC. Posso interromper só para dizer uma coisa? Só para dizer Sim, uma coisa. força, força. A Associação David Melgueiro está neste momento a constituir um grupo de sábios. Já temos cerca de 10 sábios, grandes nomes que eu não vou aqui desvendar, exatamente neste propósito. E bem, de acordo com aquilo que o João disse, é um grupo de reflexão, pretendemos fazer um livro branco, mas o livro branco não seja sebastianístico, não seja aquele saudosismo que o desenho de Portugal é o mar, quando a gente destruir estamos de costas viradas para o mar. Só dizem isso os advogados, os políticos e aqueles que querem parecer bem, porque de facto no desígnio do mar não temos nada. Portanto, nós estamos a fazer isto enquanto Associação David Melgueiro, membro da PASC, que nos orgulhamos de ser, daremos todo o contributo como associação, com os resultados que daqui vierem, não só à PASC, mas também pretendemos fazer qualquer coisa que possa chegar ao Parlamento Europeu, que possa chegar ao Parlamento Nacional, no sentido de lhes dar guidelines em muitas áreas diferentes, tendo para isto um grupo de grandes cientistas, grandes técnicos, grandes homens e mulheres que são reconhecidos por todos. E, portanto, estamos a trabalhar nisso. Eu gostei muito de ouvir que isto tem que ser resolvido com pequenos grupos, porque, de facto, é isso que nós estamos a fazer como pequena associação, mas também como grande associação na plataforma que é a PASC. Obrigado. Obrigado. Até porque, como nós temos falado em conversas, enfim, em telefonemas, esta questão do ambiente tornou-se um mote retórico, né? Enfim, toda a gente, obviamente, está a favor da defesa do ambiente, toda a gente está a favor da defesa dos oceanos, mas depois as propostas concretas de resolução efetiva dessas questões é que, de facto, são, porque é uma espécie de vazio retórico. Enfim. Exatamente. Em todo o caso, a segunda nota, e tinha a ver com o teu introito, José, e tem a ver com, enfim, isto é um bocado excêntrico, mas apesar de tudo acho que veio a propósito. A questão do que é ser filósofo, pelo menos na minha perspectiva, penso que o João concordará comigo, pelo menos em parte. Eu acho que a filosofia faz falta, mas a filosofia não se opõe a essa sabedoria da realidade, essa sabedoria prática, muito pelo contrário. A minha concepção de filosofia tem tudo a ver com isso. E, portanto, eu não oponho os chamados filósofos às pessoas, os mais técnicos, os mais práticos, os mais realistas, pelo contrário. Na minha perspectiva, enfim, nesse aspecto é um pouco anacrónico, antiquada, eu acho que a grande filosofia tem a ver com a sabedoria da realidade, a sabedoria ingénita da realidade. Aliás, o maior filósofo português do século XX, e o João não concordará comigo, que foi o José Marinho Mover, ele tem uma anotação muito civilina em que diz que os filósofos não têm nada a ver com os intelectuais. Isto é apenas porque de facto há um desvio, enfim, isso ocorreu historicamente, e de facto a filosofia em grande parte hoje é isso, é um devaneio completamente excêntrico ao mundo, excêntrico à realidade, não tem nada a ver com a realidade, criou uma camada sobre a realidade. E eu acho que também é preciso desconstruir essa filosofia ou essa pseudo-filosofia em prol de um saber da vida, de um saber da existência, de um saber da realidade. É nesse caminho que eu também me insiro. Dito isto, João, a palavra é tua. Só, olha, dizer duas outras coisas. A primeira isso é curioso, estava a falar do doutoramento, fiz o doutoramento e o mestrado na Nova com o professor Fernando Gil e, curiosamente, o José Marinho era uma das grandes referências do professor Fernando Gil, eu sei. sendo de áreas completamente diferentes. E ainda hoje não me esqueço de uma recensão que tive de fazer sobre a teoria do ser e da verdade. Portanto, tenho o José Marinho bem presente. Isso que dizes da filosofia, eu concordo inteiramente contigo, que a filosofia, e respondendo também um pouco ao José Mesquita, que gostei muito de ouvir,
Mas referindo isso, que é aqui o que eu pretendi fazer, portanto, era de facto dar um quadro geral de uma série de questões, não é? Mais levantar questões do que propriamente dar respostas para as questões. Mas junto isso com aquilo que dizes, que é de facto aquela filosofia transformada numa espécie de um discurso ou de um jargão que ninguém percebe o que é que se está a dizer, muitas vezes nem o próprio aquilo que está a dizer, não interessa para nada, não é? A filosofia tem que se centrar sobre a realidade, sobre os problemas concretos, não é? No fundo, eram isso também que os antigos gregos, os gigantes, faziam, não é? Viver para pensar e pensar para viver. Exatamente, era uma sabedoria prática, uma sabedoria de vida. É isso a mim que me interessa totalmente, não é? A sabedoria quase como, é uma vertente da sabedoria, mas a filosofia como uma ética também, principalmente. Mas dizer que neste sentido, nestas questões, tanto comecei logo por referir isso, não é? Não tenho esse domínio técnico das questões específicas, mas penso que a filosofia neste campo, e saúdo a iniciativa e também o que o José Mesquita diz do seu grupo, que é importante haver várias visões que se complementam, que debatem, que se complementam sobre cada tema, não é? E muitas vezes há respostas técnicas precisas e exatas sobre problemas específicos, mas também há questões importantes, mais genéricas, vá lá, que devem ser colocadas, devem ser levantadas, não é? E aí a filosofia também tem um campo. E penso que isso é muito importante, esse trabalho de várias visões, mas ao mesmo tempo nunca esquecendo essa dimensão prática, não só da resolução dos problemas, mas também, indo em conta do que o José Mesquita diz, também, se calhar não, de certeza, agindo e contactando quem efetivamente tem o poder, seja as câmaras municipais, sejam os deputados, com coisas concretas, dizer, está aqui estes problemas, há estas respostas, que no fundo é uma prática que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, aquilo, os think tank, que em Portugal não existe muito, e muitas vezes temos nos governos, às vezes lá uma pessoa ou outra, em determinadas áreas, que está, eu falo da área que conheço melhor, que é a questão da educação, mas muitas vezes as pessoas estão e não sabem bem o que é que estão a fazer, não é? Há um ou outro com um maior conhecimento, de maneira que esses grupos podem ser muito úteis e ajudar, assim nos queiram ouvir, sobre as mais diversas áreas e com as mais diversas propostas. Sem dúvida. Eu devo só para esclarecer uma coisa. Nós, enquanto associação, temos feito o seguinte, e isto tem sido digamos, o nosso objetivo. Partimos do pressuposto, eu disse-o há bocadinho quando intervi, não se consegue em democracia fazer as pessoas aceitarem seja aquilo que for, se elas não compreenderem e não estiverem sensibilizadas. Nós temos feito, desde há 8 anos, a esta parte, conferências de sensibilização ambiental, onde exatamente procuramos junto das pessoas, quer a nível nacional, quer já fora do país, fiz no Brasil, em Cabo Verde e nas Canárias, e em Fernando de Noronha, procurar que as pessoas percebam, de facto, que drama é que estamos a viver, que não podemos alienar-nos dele. Há aqui um movimento muito coletivo de alienação geral. E não é em Portugal, é à escala global. Uns não estão alienados porque têm uma luta de sobrevivência desesperada. 2/3 do mundo vive dia a dia a perguntar-se o que é que vai comer amanhã ao almoço. E, portanto, quando se tem este tipo de preocupações, toda esta retórica é de ricos, é de gajos que não têm mais nada que fazer que senão pôr os miolos a trabalhar, mas que não aquecem nem arrefecem, porque amanhã eles não sabem sequer o que é que vão tomar do pequeno almoço. Mas para esses tais ricos, passa a expressão, para estes tais bem instalados que somos nós, de países da vanguarda capitalista, nós temos obrigações de primeiro, ao nosso nível, sensibilizar as pessoas. Eu tenho tido assembleias com 300 pessoas que vêm pensar que vão ouvir aquela história que a Terra está a aquecer e que há incêndios e que há não sei quê, mas depois, quando começam a perceber os dramas que isto pode significar na vida deles a curto prazo, não é a médio prazo nem a longo prazo, é a desertificação do Alentejo, é a falta de água, é o clima,
em 2050 de Lisboa ser idêntico ao clima de Casablanca, por exemplo. São estas coisas que as pessoas percebem e começam a entender que de facto não podem continuar, há qualquer coisa que está a funcionar muito mal. E não são os políticos que têm que resolver isso. Os políticos não têm, somos nós que temos que resolver isso. Nós. E nós temos que forçar os políticos a aceitar aquilo que nós entendemos que deve ser o caminho por onde se tem que andar. Ora, mas para isto é preciso um nível de consciencialização muito grande, porque senão esperamos primeiro que o céu nos caia em cima da cabeça e quando tudo estiver arrebentado não temos outra alternativa. Ou sobrevivemos ou morremos. Pronto, nós provavelmente não estaremos cá, mas quem cá estiver não está minimamente preparado porque, entretanto, é enganado. Há uma utopia generalizada a dizer que os carros elétricos vão resolver o problema das emissões de dióxido de carbono. Os carros elétricos são altamente poluentes. Os carros elétricos são altamente poluentes. Um carro elétrico, para ser carro elétrico, tem 8 elementos de materiais especiais que são produzidos na China em minas de céu aberto, que não têm nenhumas preocupações ambientais. Ele tem uma pegada de carbono muito mais elevada com carro a gasóleo, a consumir gasóleo durante uma série de anos. Portanto, há aqui, digamos, uns negócios monstruosos por trás disto tudo, uns interesses lobistas enormes da indústria, da indústria petrolífera e do gás, que impede tudo isso, mas nós temos que estar um bocado aliados disso. Nós temos que, à nossa escala minúscula, fazer como o João fez, refletir, e é espantoso no sentido positivo, que um filósofo, e é por isso que os filósofos são importantes, eu já tive há tempos a ocasião de ouvir que foi o Rodrigo Cunha, que fez um discurso sobre o novo desígnio do mar, e eu fiquei absolutamente positivamente alucinado com tanta sapiência e uma forma tão subtil e tão erudita de dizer as coisas, que me apaixonou, e é um filósofo. Portanto, os filósofos são importantes, porque o João ainda agora disse, chegou a uma conclusão. Isto é preciso, pequenos grupos. Porque ao nível dos pequenos grupos a gente consegue ir lá. E veja, eu não sou filósofo, sou um homem pragmático, sou um técnico, sou um marinheiro de origem, sou um homem do mar, que anda há 40 anos, há 50 anos ligado ao mar. E, portanto, eu concordo em absoluto consigo, está a ver? Que é o fruto de uma reflexão completa, caminhos diferentes a chegar à mesma conclusão. Completamente diferentes a chegar à mesma conclusão. E essa conclusão, estou a começar a fazer um grupo, que vamos ter a nossa Assembleia Geral no dia 23, que é no mesmo dia que a Assembleia Geral da PASC, e vou ter já 6 ou 7 desses elementos numa primeiro contacto. Está mesmo a nascer agora, e o desafio é esse. Vamos pegar o touro pelos cornos. Vamos pensar o que é que temos que fazer. Vamos ver como é que, sem criar uma disrupção social, se consegue encontrar soluções de desenvolvimento económico sustentáveis e sustentadas, mas não sustentáveis só para encher pneus. Porque agora não há nada que não seja sustentável. Percebe? Não há nada que não seja sustentável. E nada é sustentável. É tudo uma mascarada. Percebe? É a história dos caixotes de lixo. Pronto, é sustentável. Tem o caixote de lixo, para o lixo e acabou. O limite da sustentabilidade é uma coisa muito conforme dá jeito. Não pode ser. A gente não está na época do dar jeito. E, felizmente, temos alguns homens no mundo e nós temos o prazer, temos o prazer de ter um homem que é o António Guterres, que tem dito coisas que chocam. O que ele dito choca. Ele é alarmista? Não, ele está bem informado. O problema é que ele está bem informado, e como está bem informado, aquilo que diz corresponde a uma realidade que nós não queremos aceitar, porque ela é demasiado dura. Então fazemos como avestruz, ignoramos e dizemos que isto não é possível mudar. É possível mudar, se nós quisermos, porque nós mudámos isto num século. Nós mudámos isto neste século, para esta situação. Então porquê é que não é possível mudar da forma ao contrária? É. E certeza que não somos infelizes se o fizermos. Não somos infelizes. E repare, eu tenho 72 anos. Eu, quando era miúdo, andava com o arquinho e jogava ao Berlinde. E era um puto feliz para caraças. E andava a jogar aos cowboys. Os putos hoje pegam no telemóvel, pegam no computador, não se comunicam, não falam, são infelizes. Têm problemas psicológicos de toda a ordem. Porquê? Então, se eles têm tudo, são tão felizes, não são.
Não se comunicam, pura e simplesmente. Já nem sexo fazem, já nem amor fazem, já nem para isso já sabem, são capazes já de desenvolver. Então como é que é? E é estes problemas da filosofia que os filósofos têm que pensar muito e ajudar os técnicos a encontrar soluções, a perceber melhor esses fenómenos, porque eu não os percebo. Eu não consigo perceber porque é que a minha neta está dentro do carro, não me vê há 2 anos e está atrás de mim com o telemóvel e não fala comigo. Como é que é possível que isso aconteça? Como é que é possível? Porque o que é que se passou? O que se passou, passa-se comigo e passa-se com milhares e milhares e milhares de avós no nosso país e na Europa toda. Portanto, é um fenómeno global. E é fruto de quê? Porquê é que chegámos aí? E como é que se reverte isto tudo? Como é que se faz inversão de marcha nisto tudo? Não é possível fazer? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas nós temos que fazer qualquer coisa. Estas masturbações mentais que nós fazemos agora, com estas reuniões, que são importantes, mas elas têm que ir mais além da reunião. Elas têm que ir ao pragmatismo das coisas, elas têm que ir a escrever no papel, elas têm que ir ao combate de ideias, ao desfuncionar de ideias, para fazer luz. E é aí que eu estou. E é aí que eu tenho muito prazer, é por isso que eu tenho muito prazer estar aqui hoje com vocês. Que tinha muitas coisas para fazer e que deixei de as fazer para estar aqui com vocês nesta discussão. Aliás, já tinha dito ao Renato que eu gostava muito de falar assim publicamente, mas não é olhar aqui para o boneco. É cara a cara, olhos nos olhos, numa sala, interagir com as pessoas interagirem comigo, porem questões chatas, questões complicadas, criarem debate. Isso talvez leve a alguma coisa. Muito bem, José. Eu também acho que o caminho, enfim, é o único caminho, eu penso que é o único caminho consequente. Pequenos grupos, passo a passo, agregando pessoas, boas vontades. A minha questão, aliás, o João há pouco falou disso, e a democracia tem também a ver com isso, com a questão de escala, não é? Só a verdadeira democracia a nível local, a nível regional, enfim, a nível nacional, desde que os países não sejam muito grandes. Quando se aumenta exponencialmente a escala, falar de democracia já é também um tropo retórico, em que de facto aí as pessoas já não têm intervenção real. Mas enfim, mas o caminho, a haver um caminho, eu penso que será esse. E também a lógica não impositiva, mas uma lógica de exemplo e de contágio positivo. Uhum. Aliás, o Agostinho da Silva falava muito disso, que nós, não apenas Portugal, mas o espaço da lusofonia, poderia ser um espaço exemplar de contágio positivo para o resto do mundo. Em absoluto, em absoluto. E já agora que estamos a falar de lusofonia, eu gostaria de ouvir o Cídio Lopes de Almeida, que está no Brasil, e gostava, Cídio, estamos a falar de ambiente, da natureza. Obviamente, o Brasil enfim, é um país infinitamente maior que Portugal. Fala-se muito da Amazónia, isso, aliás, é uma questão recorrente. A Amazónia, o pulmão do mundo, enfim, é também daqueles truísmos que volta e meia se repetem. Qual é a percepção das questões ambientais a nível local, nacional e global, a nível do debate público? Quais são as grandes questões que se levantam? Boa noite, senhores. Obrigado, Renato. Estava pensando aqui no comentário que o João fez sobre o Michael Sandel. Por acaso fiz um trabalho sobre um livro dele, sobre a tirania do mérito, e a discussão sobre o modelo de sociedade que nós vivemos, a dificuldade que nós temos de pensar uma outra coisa. E sobre a questão climática brasileira, Amazônia, etc., nós estamos nesse loop que os senhores apresentaram aqui anteriormente, que é essa dificuldade de pensarmos uma outra ideia de vida humana. A gente sempre volta para uma questão que não questiona o modelo de consumo, o modelo de produção que nós vivemos hoje em dia. O Michael Sandel, nesse livro, por exemplo, trata de uma questão interessante, tentando compreender o que seriam os populismos de extrema-direita,
E ele encaminha para uma ideia de que essa sociedade da meritocracia, centrada numa coisa que ele julga muito positiva, que eu também acho, que é a ideia do ser humano enquanto aquele que se expressa na liberdade. Essa liberdade, como que a gente articulou ela na forma de uma sociedade de meritocracia, que os melhores podem ganhar, e teremos os perdedores. Esses perdedores, nesse sistema de produção que nós temos hoje, digamos que seriam a maioria, e isso cria um processo de ressentimento, que tem, por exemplo, segundo ele, essa base aí dessas novas vagas políticas, que é uma tentativa de expressão desses que não tinham lugar para se exprimir. E, entre outros temas, ele coloca em pauta isto, a dificuldade nossa contemporânea de pensarmos a vida humana numa outra chave que não seja na chave da produção do consumo. E aí ele tenta propor mais ao final uma ideia de ressignificar o trabalho, todo tipo de trabalho como sendo valoroso, porque até o sentido do trabalho também tem perdido valor. E aí eu concluo achando interessante que Agostinho da Silva, nos anos 40 e 50, fala disso e muito mais coisa. E é interessantíssimo como uma referência teórica, sobretudo quando ele chama a atenção das pessoas em se dedicarem mais a uma ideia de fazer-se poema, né? Quer dizer, criar uma outra forma de fazer sentido para o viver humano, que não seja apenas o viver segundo um método de produção, de trabalho e produção. Ele tinha uma certa aposta, mais assim, acho que hipotética, enquanto utopia, de uma sociedade com máquinas que liberaria a nós todos para um trabalho artístico no sentido do próprio criar o existir humano. Então, a arte nesse sentido mais lá, filosófico, radical, enfim, arte nesse sentido. E o que a gente observa é que nós não sabemos se as máquinas tomam os nossos lugares, e em alguns casos é muito bom que tomem, na agricultura, por exemplo, que tem uma máquina que faça o trabalho pesado, é muito bom que seja assim mesmo. Né? É um trabalho pesado, enfim. Só que a gente não sabe fazer alguma coisa com a nossa vida. Nós não sabemos, e também certas estruturas não ofertam esta possibilidade de a gente fazer da nossa vida um processo artístico nessa chave que o Agostinho chama. Eu encerro, José Mesquita, dizendo que, curiosamente, uma das grandes revoluções da filosofia e do pensamento ocidental, para alguns comentadores, está situada na obra do Platão, e especificamente quando Platão utiliza uma metáfora da segunda navegação. Então, filosofia e navegação têm uma longa história e uma profícua conversa, e eu acho que, sobretudo, navegação à vela é essencialmente filosófica ao extremo, e porque, por vezes, a gente tem uma ideia equivocada, ou uma certa ideia que também é possível, de filosofia, que é um pouco diferente de Agostinho. Agostinho brinca que foram os navegadores que desbancaram o pensamento aristotélico da Europa. Então, é bem pertinente essa outra provocação entre navegação e filosofia. Muito obrigado. Muito obrigado, Cídio. Aliás, o Cídio vai estar connosco em breve, e fica também desde já o convite público, no dia 27 de março deste mês, portanto, daqui a 12 dias, vamos ter connosco o Cídio, Humberto Gilberto Coelho, que é presidente de uma outra associação PASC, observadora, e temos também connosco um outro convidado para falarmos sobre o Brasil hoje, no plano político, cultural, social e também ambiental. Depois voltaremos a essa questão. Bom, eu só dizer uma coisa ali. força, José. Eu só quero dizer em relação à Amazónia, eu estive agora no seu país, que senti que era o meu país também, de facto. No nosso país. Nós somos lusófonos. Eu fiquei no Brasil com a impressão de que estava em casa. Fui recebido aí no seu país de uma forma extraordinária e fiz toda a costa do Brasil, do Recife até ao Rio de Janeiro, e depois voltei para cima até ao Natal, fiz a Amazónia toda e fui até à Guiana. E isto no barco à vela, éramos 5 barcos à vela que fizemos esta travessia. E há uma coisa que eu gostava de dizer.
Eu conheci o vosso maior navegador, o Aleixo Belov, em Salvador da Bahia. O homem com 3 voltas ao mundo em solitário e mais uma ida à Antártida e outra ida ao Ártico, que ficámos amigos. Mas o que eu lhe queria dizer em relação à Amazónia, exato porque o Renato falou, é que a Amazónia, neste momento, 17% da sua superfície arde. E quando chegar aos 20%, atinge-se o ponto de não retorno. Estamos quase lá. A Amazónia já não é o pulmão da humanidade, nem sequer são as florestas, é o oceano. O oceano para o fitoplâncton e para a ação da fotossíntese de superfície. O oceano está a morrer também, pela acidificação e porque aumento de temperatura destrói também todo esse ecossistema. Tudo isso está a acontecer a passos aceleradíssimos, aceleradíssimos. E, portanto, eu no Brasil, muito concretamente, que é um país onde se recicla apenas 3% daquilo que se produz, 3%, portanto é nada. O Brasil é um país que tem muito para fazer, muito, e onde eu senti que as pessoas não estão minimamente sensibilizadas para o assunto. Eu fiz uma palestra no Recife, com sala cheia, em que as senhoras entraram sorridentes e saíram com cara de pânico, porque elas nem sequer imaginavam que o cenário fosse aquele. Portanto, isto para dizer, nós temos todos à nossa frente um trabalho imenso de sensibilização, imenso, com os jovens, com os menos jovens, no Brasil, nas Canárias, em Cabo Verde, em toda a parte, e isso está, as portas estão abertas para os homens de boa vontade e responsáveis para fazer isso. Era só isto que eu queria dizer. Muito bem, José, e que já gostaria de salientar isso também aqui publicamente, isto está gravado e vai ser depois replicado em todas as nossas plataformas. Esta viagem que o José Mesquita, enfim, recordou, foi uma viagem de celebração de uma viagem que se tinha feito há 100 anos, do Sacadura Cabral e do Gago Coutinho, uma viagem transatlântica, e, portanto, também é um excelente exemplo de como a sociedade civil se pode empenhar e mobilizar e até para suprir faltas notórias, enfim, do próprio Estado, que não se empenhou devidamente. Aliás, este ano também há um caso flagrante, das comemorações dos 500 anos de Camões, Pois. em que o Estado, enfim, de uma forma inqualificável, se esqueceu, o termo é esse, se esqueceu de recordar devidamente esta data, enfim, enfim, criou uma comissão, mas depois não adotou de meios efetivos para que essa comissão fizesse o seu trabalho, e também aí a sociedade civil pode e deve suprir essa falha. E, portanto, nunca é demais salientar o bom trabalho de algumas associações da sociedade civil, nomeadamente, neste caso, a Associação David Melgueiro. Enfim, estamos a chegar ao final Deixa-me da nossa só, conversa, e João, tens a palavra só, final, naturalmente. ok, só Gostaria dizer. que dissesses, enfim, o que tens ainda para dizer no final Ah, desta sessão. sim, muito rápido a dizer ao Cídio. Que interessante o que ele disse sobre Sandel e a própria. Lá está, o Sandel não critica a noção de mérito, mas sim uma determinada noção de mérito. E pior ainda, uma determinada noção de mérito em que faz crer aos perdedores que eles merecem a sua condição de perdedores, não é? E isso é terrível. Há um outro autor que eu não sei se o Cídio conhece, que é o Richard Sennett, o Sennett, que é muito interessante. Em que ele fala até da questão da corrosão do caráter, não é? Como estas sociedades atuais, liberais, as ditas democracias liberais, corroem o caráter do indivíduo ou acabarem com essas noções de laços sociais e de convivialidade e todas essas questões. Eu termino só com uma ideia, que é a ideia inicial, que é todas estas questões relacionadas com o ambiente, principalmente decorrem de uma outra, que é a ideia de homem que predomina. A ideia de homem que predomina e que implica, ou seja, aquilo que nós mais valorizamos e que menos valorizamos, essa ideia de homem condiciona tudo o resto. E nesse sentido, e nós vemos pelos comportamentos, todos os discursos políticos, até de próprias instituições como a ONU e outros, que acabam por ser completamente vazias e completamente inúteis, porque o que está em causa é um modelo de sociedade, que é um modelo de sociedade liberal,
e destas democracias que são mais pseudo-democracias do que propriamente democracias, e toda esta retórica, esta sim uma má retórica, não é? O Platão também falava da má retórica e da boa argumentação, que de facto nos coloca perante problemas terríveis, mas pronto, há estas pequenas iniciativas, pequenas e grandes iniciativas de grupos e tudo, portanto, tenhamos esperança que também faz parte. João Obrigado. Brás, só uma coisa que eu lhe queria dizer. Depois do dia 23, que é a nossa Assembleia, eu teria muito gosto por vir com o Renato que nós pudéssemos conversar fora do ecrã sobre tudo isto, e dentro do contexto daquilo que eu disse anteriormente, deste grupo. O grupo está a ser constituído e numa forma muito democrática. Eu já fiz a primeira convocatória de uma dezena de personalidades que todas aceitaram. Estão todas dispostas a agarrar o touro pelos cornos, passo a expressão. E, portanto, eu, a partir de certa altura, não quero ser eu a trazer mais pessoas para o grupo, porque, como disse o Renato e também como disse o João, tem que haver vários grupos de especialização, quer na área da economia, quer na área da filosofia, quer na área da biologia marinha, quer na área da geofísica, da astrofísica, etc., etc., e, portanto, estes grupos, eles terão que ter a autonomia de sugerirem alguém que os complemente. Ainda a nossa sociedade civil, digamos, buscar o que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor em termos de pensamento, em termos de conhecimento. Isso tem que se constituir um grupo, o nosso princípio é constituir um grupo que seja um grupo de betão em termos de conhecimento, irrefutável. Não se pode pôr, quase que não dá abertura para pôr em causa as conclusões a que esse grupo possa eventualmente chegar. Eu estou a exagerar um bocadinho, pode sempre pôr em causa, evidentemente, mas tem que ser um grupo como o grupo de Roma, que pediu o estudo sobre os recursos, etc., etc. Enfim, tem que ser um grupo muito, muito sólido, mas eu, nesse contexto, quero aproveitar para, com o Renato, poder também convidá-lo para ter uma conversa mais aprofundada, fora aqui do ecrã, para ver, para conhecer um bocadinho melhor e para me conhecer a mim também um bocadinho melhor e ver da possibilidade de podermos eventualmente saltar para o mesmo barco e remar na mesma direção, que é isso que se pretende. E agradeço muito a todos, pá, vocês que aturaram, pá, porque eu sou um chato, pá. Muito bem, José Mesquita, e a paz está cá para isso, para dinamizar a sociedade civil no bom sentido, porque de facto, se há algum fator de esperança, apesar de tudo, é a sociedade civil, em muitas circunstâncias, suprindo as evidentes lacunas do próprio Estado, não numa lógica de concorrência, mas de complementaridade. Não, Aliás, o Estado é fundamental. O Estado é sim, fundamental. não há uma lógica anti-Estado, eu não sou O Estado é anarquista. fundamental. Eu não sou anarquista, o que eu acho é que por vezes há uma desconfiança do Estado em relação à sociedade civil, não percebendo que há uma complementaridade. Por exemplo, isso na lusofonia, a meu ver, é óbvio. Eu compreendo, por exemplo, enfim, a CPLP tem que ter um discurso que é necessariamente um discurso muito, muito restrito, dada a sua condição político-diplomática, mas precisamente havendo na sociedade civil entidades que não têm esse condicionamento político-diplomático, podem naturalmente abrir caminho que depois o próprio Estado, através das suas plataformas, como a CPLP, no caso da lusofonia, podia aproveitar. E, de facto, em Portugal ainda há uma grande desconfiança entre o Estado e a sociedade civil, mas a PASC também está a trabalhar nesse sentido, para que essas barreiras se vençam. Vamos então terminar a sessão, agradecendo muito ao João Maurício Brás por esta conversa tão estimulante. Obrigado. Esperemos que ele volte em breve. O texto na íntegra será publicado na revista Nova Águia, neste número que será lançado no dia 25 de março, no Palácio da Independência, na sede do MIL. Enfim, e certamente que o João Maurício estará connosco noutras sessões. Com certeza.